Antes de começar, você já baixou nosso e-book gratuito? Este e-book é um guia simples que vai te ajudar a criar um sermão poderoso em quase toda a Bíblia, com início, meio e fim. Clique no link que está na descrição ou nos comentários abaixo deste vídeo, e baixe agora. No vídeo de hoje eu quero te dar 5 dicas que eu utilizo no meu dia a dia, como eu interpreto a Bíblia no momento que eu estou estudando a Palavra de Deus. Antes de dar as dicas, nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia, ela é um livro espiritual. Nós só podemos entendê-la, compreendê-la de forma correta, de maneira espiritual, e por isso vai exigir de nós uma vida de oração, uma vida de dedicação e uma vida de perseverança, até que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e nós possamos compreender de forma espiritual aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Só que, por mais que nós temos certas dificuldades para interpretar certos textos da Bíblia, nós temos uma promessa de Deus que está escrito em João capítulo 16, versículo 3, que diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quando o Senhor Jesus nos prometeu enviar o Espírito Santo sobre as nossas vidas, Ele não apenas nos prometeu nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas Ele também nos prometeu nos ensinar a sua palavra. Nós temos uma promessa de Deus para que todo aquele que deseja compreender as Escrituras Sagradas possam ter o discernimento para entendê-la, possa compreendê-la de forma correta, pois isso é uma promessa de Deus em nosso favor. E entendendo e compreendendo que todos nós temos a possibilidade de entendermos a Bíblia, sabendo então que nós temos essas promessas de Deus, então nós podemos dar 5 dicas, na qual nós podemos colocar em prática para compreender melhor os textos bíblicos. A primeira dica é: procure referências bíblicas. Essas referências bíblicas são textos complementares, são textos dentro de toda a palavra de Deus que tem o mesmo sentido, que nos traz a interpretação da palavra de Deus. São textos que irão nos ajudar a trazer um entendimento completo do texto bíblico. A Bíblia é um quebra-cabeça, onde nós precisamos juntar cada peça que está ao longo de toda a Escritura Sagrada. Precisamos compreender que há textos que vai nos exigir buscarmos referências bíblicas de outros livros da Bíblia, e por isso algo muito importante nós precisamos compreender: a Bíblia interpreta a Bíblia. E olha o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13: aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Quando nós estamos procurando referências bíblicas, nós estamos procurando comprovar a Bíblia por ela mesma. A Bíblia, ela é autoexplicativa. Ela por si só, ela é viva, ela é eficaz e ela nos traz a interpretação, o que exige de nós buscarmos compreensão através de outros textos da palavra de Deus que estão ao longo dos outros livros da Bíblia. A segunda dica: estude o contexto. Quando nós falamos de estudar o contexto, nós estamos falando do cenário da palavra de Deus. Procurar entender a cultura daquele tempo, o uso e costume das pessoas que estão relacionadas com o texto bíblico. Quando nós estudamos o contexto, nós podemos ter maior facilidade na compreensão daquilo que está sendo dito. Não há como nós interpretarmos a Bíblia utilizando textos isolados. Por diversas vezes é necessário lermos o capítulo inteiro, capítulos anteriores e até mesmo capítulos posteriores ao texto na qual nós estamos estudando, porque há todo um contexto que nós não podemos ignorar. A interpretação da palavra de Deus vai nos exigir esforço, não é algo muitas vezes que será fácil, mas é necessário nós estudarmos o contexto, procurarmos até mesmo materiais complementares para que nós possamos compreender o que estava acontecendo naquele momento. E por isso a nossa terceira dica é: utilize materiais complementares. Esses materiais complementares são as Bíblias de estudos, comentários bíblicos, os dicionários bíblicos, até mesmo os livros que são interpretativos. Quando nós falamos de estudar a palavra de Deus, nós não podemos nos tornar orgulhosos e achar que nós sabemos todas as coisas. Por diversas vezes nós precisamos procurar referências. Devemos até mesmo procurar na internet, mesmo que com cuidado e com discernimento, para que nós possamos compreender
compreender de forma correta o texto na qual nós estamos estudando. Esses materiais complementares, muitos deles são pessoas que foram usadas por Deus, que Deus deu a interpretação desses textos, e esses materiais irão nos ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Eu não estou falando para você substituir a Bíblia por aquilo que é complementar, mas nós que somos estudiosos da palavra de Deus, nós precisamos ter boas bíblias de estudo, bons comentários bíblicos, bons dicionários bíblicos, para que nós possamos compreender melhor aquilo que está diante dos nossos olhos. A nossa quarta dica é: utilize aplicações práticas para o dia a dia. A Bíblia não é apenas um livro de interpretação, ela é um manual da vida do cristão. Todos os textos precisam ser trazidos para a nossa vida. Não adianta nós estudarmos o contexto da época na qual aconteceu o fato bíblico histórico sem nós trazermos uma revelação para o nosso dia. A Bíblia ela é prática. Não adianta nós utilizarmos palavras difíceis para mostrar o conhecimento bíblico que nós temos, ou até mesmo conhecimento de grego, de hebraico. Nada disso irá valer se nós não conseguirmos trazer uma aplicação prática para as pessoas que estão nos ouvindo. A interpretação da palavra de Deus nada mais é do que nós trazemos um sentido fácil, de fácil interpretação para aqueles que irão nos ouvir quando estamos ministrando a palavra de Deus ou quando nós estamos estudando a Bíblia Sagrada. Não adianta nós procurarmos uma linha de raciocínio difícil, utilizarmos palavras difíceis, sendo que nós não estamos usando da simplicidade de Cristo. A simplicidade que Cristo nos dá é o caminho mais fácil para que nós possamos compreender e interpretar a palavra de Deus. Procure extrair lições práticas para o seu dia a dia, como pergunta simples: o que eu aprendo neste texto? O que eu preciso evitar na minha caminhada cristã? O que eu preciso praticar como um cristão, como um servo de Deus, diante dessa palavra que eu estou estudando? Lembre-se sempre de algo que eu sempre gosto de utilizar: menos é mais. Quanto mais simples o estudo da palavra de Deus, nós podemos alcançar profundidades na interpretação da palavra de Deus. A facilidade e a simplicidade não significa que nós não temos profundidade bíblica. Pelo contrário, só consegue trazer de forma simples e prática aquele que estuda a palavra de Deus de forma profunda, pessoas que amam a interpretação bíblica de forma profunda, porque se nós amamos as pessoas que nós estamos ministrando a palavra de Deus, nós vamos fazer com que aquilo que é difícil se torne de fácil compreensão para aqueles que estão nos ouvindo. E a quinta e última dica: conheça a história das pessoas e dos lugares que estão sendo citados no texto que você está estudando. Nenhum lugar e nenhuma pessoa é citada na Bíblia por acaso. Nós precisamos procurar a história dessas pessoas, desses lugares. Muitos fatos bíblicos irão nos ajudar a compreender o porquê aqueles personagens estão envolvidos naquela história, o porquê aqueles lugares estão citados. Procure também a interpretação dos nomes bíblicos, dos lugares e das pessoas. Quando nós dedicamos o nosso tempo, investindo o nosso tempo para que nós possamos compreender a história das pessoas e dos lugares, com certeza nós iremos extrair lições preciosas. Quando nós dedicamos tempo, quando nós investimos os nossos esforços para compreender a vida daquelas pessoas que estão sendo citadas e dos lugares na qual está sendo citado na palavra de Deus, no texto que nós estamos procurando estudar, com certeza o Senhor irá nos mostrar mistérios muito profundos da palavra de Deus. Mas isso é apenas para aqueles que dedicam o seu tempo, seus esforços, para irem além daquilo que está superficial, além daquilo que está apenas diante dos nossos olhos. E se você tem gostado deste conteúdo, eu quero te fazer um convite: se inscreva neste canal. Eu quero te ajudar dia após dia a entender melhor a palavra de Deus, a compreender a palavra do Senhor e explicar às pessoas que têm te ouvido de uma forma viva, de uma forma eficaz. Por isso, se inscreva neste canal e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você já baixou nosso e-book gratuito? Este e-book é um guia simples que vai te ajudar a criar um sermão poderoso em quase toda a Bíblia, com início, meio e fim. Clique no link que está na descrição ou nos comentários abaixo deste vídeo e baixe agora.